Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Daniel, capítulo 9, os versículos 1 ao 7, e lemos assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Amém. Somente esses versículos é uma oração, é um momento que Daniel lembra, né? Ele cai em si e ele lembra do que Deus falou lá atrás, né? Ele conversando com Deus, ele diz que o tempo das assolações, o tempo do cativeiro já acabou. É tipo, o que eu estou fazendo aqui ainda? O que nós estamos fazendo aqui ainda? Lembrando que Jeremias, quando o Senhor usou o profeta Jeremias, o Senhor disse que o cativeiro seria 70 anos, enquanto eles estivessem cativos, que eles levassem uma vida normal. Normal que eu digo é casar, ter filhos, fazer as suas coisas. Quando completasse, e só lembrando, e dentro disso não se afastar do Senhor, não se misturar com a nação na qual eles estavam cativos, não deixar de adorar a Deus, não deixar o Senhor. E aqui Daniel está lembrando disso, era só 70 anos. E Daniel fala assim: a gente não percebeu, a gente está aqui cativo e parece que a gente se acostumou com o cativeiro e esquecemos daquilo que Deus falou para nós. Era só 70 anos e ele se prostra diante do Senhor. E ele se arrepende com humilhação. Ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei, disse. Ele reconhece a grandeza de Deus e ele reconhece que eles não obedeceram, que eles não foram fiéis a Deus. Ele expõe para o Senhor a infidelidade da nação e pede ao Senhor que mantenha a sua fidelidade, para que passe aquele tempo de cativeiro. Eu quero trazer uma aplicação. Eu sei perfeitamente que aqui é uma situação específica, mas eu quero trazer uma aplicação para a sua vida. Eu sempre digo isso. Prova. Tem dia, hora para começar, mas também tem dia e hora para acabar. Embora o Senhor não fale para nós, como falou, como falou com Daniel, aliás, com Israel, não é específico dizendo: olha, você vai ficar nessa situação 10 anos, 20 anos. Mas ele sabe. E quando o Senhor começa a nos impulsionar a fazer algo, por exemplo, quando o Senhor fala para você: olha, ora mais, busca mais, jejua mais, faz parte do processo. Assim como o Senhor disse para Israel: vivam a vida de vocês normal, mas não se aparte de mim, não se aparte do Senhor seu Deus. Então, quando o Senhor nos chama para fazer um pouco mais, para fazer um algo mais, ou para voltar a fazer aquilo que nós não fazíamos, é para que nós não percamos o prazo de sair
do cativeiro em que a gente está vivendo. É para que a gente não perca o prazo das assolações, de sair das assolações. Que a gente não se acostume com aquilo que a gente está vivendo. Embora o povo estava cativo, embora você esteja nessa situação, quem sabe você já até se acostumou. Falar, tá bom, vai dar muito trabalho, ter que voltar, ter que... Não, quando você voltar, quando você sair desse lugar, porque quem sabe já acabou o tempo de você estar aí você vai ver que existe algo mais além daquilo que você está vivendo até agora. Existem outras coisas que Deus tinha para Israel viver. A vida de Israel, nação, não era o fim. Aquele cativeiro, aquele exílio, não era o fim da história de Israel. Ali era só um período de 70 anos. Isso que você está vivendo não é o fim da tua história. Você não tem que acabar assim. E glória a Deus que teve alguém na nação que falou, opa, peraí, a gente perdeu o prazo. Sabe aquelas coisas que você tem que resolver, que se passar o prazo, você perde tudo? Mas eu quero falar uma coisa para você. Quem sabe o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, seu prazo está acabando e por isso que eu vim te lembrar. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Não fique nisso que está ruim para você e que você já nem quer se dar o trabalho mais de orar mais, de jejuar mais. Seu corpo até já desacostumou com tudo isso. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir para você, faça um esforço. Volte a fazer aquilo que você não fazia antes, para que você não perca o prazo de sair desse cativeiro. Daniel diz assim, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, nos apartamos dos mandamentos dos teus juízos. Eles viveram a vida dele ali no cativeiro e se apartaram do Senhor, esqueceram das leis. Quem sabe você está nessa situação também, você se colocou numa situação, Deus permitiu que você chegasse numa situação, e nesse lugar que você está, você esqueceu do Senhor. Quem sabe você até se desviou do Senhor, quem sabe você até congrega, mas está desviado do Senhor, e está ali remoendo esse cativeiro, essas dores, essa situação que nunca termina. E assim como Daniel se arrependeu, foi diante do Senhor e se arrependeu, pediu perdão, vá diante do Senhor com muita pressa. Se arrependa também, para que você não perca o prazo. Sim, vou insistir sempre em falar isso, porque quem sabe o teu prazo está bem curto. Ele diz, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Sabe aquela pessoa que profetizou lá atrás na sua vida? E quem sabe algumas vezes você diz, está falando da carne, isso não é de Deus não. Quando Jeremias profetizava, falava que o povo ia ser levado cativo, que Deus ia permitir, teve muita gente, reis, as pessoas importantes da cidade mandaram prender Jeremias, os príncipes. Não, isso não é de Deus não. Deus só tem bênção para nós. Sabe lá atrás, quando alguém profetizou na sua vida e falou que você ia passar por isso e você não quis aceitar, falou, não, isso não é de Deus não, Deus só tem bênção para minha vida. Vá diante do Senhor, peça perdão, Senhor, me perdoa porque eu não acreditei na palavra profética, porque eu desprezei o profeta. E a gente aprende aqui que você desprezando ou não o profeta, o que Deus falou, ele cumpre. Se acreditar em Jeremias ou não, mas que Deus cumpriu, cumpriu. Só que Deus cumpriu que eles iam ser levados cativos, mas também cumpriu que era só 70 anos. Assim como o Senhor foi fiel para colocar você nessa situação, permitir, Ele te levou para essa situação. E não era para você ter se apartado do Senhor, mas se apartou. Mas chegou o tempo, já passou. Não perca a oportunidade, volte. Volte, se arrependa. Todos os profetas que você, quem sabe, humilhou. Você foi no culto, Deus usou um profeta e você, não é de Deus não. Quem sabe você perdeu tudo, você era próspera, perdeu tudo. E agora você está culpando o profeta. O profeta não tem culpa, ele é só o carteiro que entrega a correspondência. Assim como Jeremias não tinha culpa nenhuma do povo ser levado cativo. A culpa era do próprio povo, porque nós somos punidos pela nossa própria desobediência. Se você está do jeito que você está, a culpa não é do profeta. Mas peça perdão a Deus,
porque você desprezou o profeta. Você colocou o profeta de Deus na mesma panela dos falsos profetas. Nem todos são falsos profetas, então você precisa saber entender que existe sim a profecia de Deus. Peça perdão a Deus, se arrependa e volte, porque o seu prazo está acabando. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, de todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O que os levou cativo foram as suas transgressões, as suas desobediências. Mas já tinha passado o prazo. E Daniel se lembrou. E eu vim te lembrar nesse momento, que já passou o prazo. Mas você precisa se arrepender e voltar. A gente hoje dorme e não sabe se acorda. Acorda, não sabe se dorme. Quem sabe quando você estiver ouvindo essa mensagem é mais uma ou a última oportunidade. Assim como o Senhor fez Israel regressar para sua terra, o Senhor também te faz regressar para o lugar de onde você saiu, para a posição de onde você saiu, o lugar que você tinha na casa do Senhor, o lugar que você tinha espiritualmente. A maneira como Deus usava você como ferramenta para propagar o reino de Deus na terra. O povo, quando saiu de Israel, saiu do Egito, saiu andando com as suas próprias pernas. Quando eles foram para o exílio, eles foram levados com as suas próprias pernas. E quando voltaram com as suas próprias pernas. O povo saiu do Egito, andou no deserto, entrou em posse da herança das terras que o Senhor deu para cada um com as suas próprias pernas. E assim é comigo e com você. É nós que vamos, não é o Senhor que nos pega e nos traslada de uma situação para outra. Nós vamos com as nossas próprias pernas. Volte. Não deixe o tempo passar, não perca a oportunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.